Galera, vamos lá. Quando a gente para pensar em musculação, a gente precisa... Vamos supor o seguinte. Vamos supor que lá na cardiologia, para um cardiologista atuar, ele precisa respeitar um órgão, uma instituição que dê protocolo a ele. Fala assim, olha, se o cara infartou, o protocolo é esse. Se o cara teve AVC, o protocolo é esse. E assim por diante. Na educação física, a gente também tem isso. E nós temos duas grandes instituições que acabam nos dizendo quais os melhores protocolos a serem seguidos. A gente tem o Colégio Americano de Medicina do Esporte e a gente tem a Associação Nacional de Força e Condicionamento. Nacional porque ela é americana. E olha só que interessante. Quando a gente pensa em treinamento de força, a gente pensa na Associação Nacional de Força e Condicionamento. Por quê? Porque ela só se ocupa a estudar a força efetivamente. E aí, quando a gente pega lá os guidelines da Associação Nacional, eles vão passar para a gente algumas variáveis que nós temos que manipular, né, durante a execução, a montagem de um programa de treinamento de força. Eu quero que você tome nota dessas variáveis. Então vamos lá. Primeira variável é o que a gente chama de rotina de divisão. Existem métodos que se encaixam melhor numa rotina de divisão Fubari. Existem métodos que se encaixam melhor numa rotina de divisão split. Se eu pegar, por exemplo, o método de volume alemão, o método de volume alemão ele vai se encaixar muito mais adequado num treino, split do que num treino Fubari. A mesma coisa se eu falar, por exemplo, do Facial Stretching Training, o FST7, que muita gente acha erroneamente que tem alongamento. E se você pegar o blog original do Henry Reinbold, que foi o criador do FST7, o treinador do Phil Heath, Jay Cutler, você não tem lá, no método original do FST7, você não tem alongamento. E aí muitas vezes a gente vê uma tradução extremamente errônea desses métodos de treino. Por isso que eu falo para vocês, tomem bastante cuidado quando vocês pegam aí traduções, livros nacionais que foram traduzidos de livros internacionais, porque muitas vezes tem erro de tradução. Aí a gente tem volume, intensidade e frequência, isso que eu já condensei aqui. O que é o volume, o que é a intensidade, o que é a frequência? Então, galera, quando eu falar de método, a intensidade na musculação ela é definida pelo número de repetições máximas. Então, é o número de repetições máximas que define a intensidade no treinamento de força, beleza? Então, é o número de repetições máximas. Então, por exemplo, um treino com 4 repetições máximas, ele é mais intenso do que um treino com 10 repetições máximas. Já o volume, ele pode ser entendido como o número total de repetições da sessão, que é diferente de carga. E a galera muitas vezes utiliza o termo carga e o termo volume como sendo exatamente a mesma coisa. Eles são completamente diferentes. Volume é o número de repetições. Carga é o produto do volume pela intensidade. Número de repetições pelo peso ou sobrecarga que foi colocada naquele determinado equipamento. E o volume e a intensidade estão diretamente relacionados com uma outra variável chamada de densidade do treinamento. O que é a densidade do treino? A densidade do treino é a relação, anota aí, entre a carga externa de treinamento, que é o produto dessa intensidade pelo volume, dividido pelo tempo total de treino. E aí eu já posso entender, olha só, eu já posso entender que um treino, presta atenção, eu já posso entender que um treino que tem 1 minuto e meio de recuperação entre as séries, ele é mais denso do que um treino que tem 3 minutos de recuperação entre as séries. Então, já não dá para responder para você, professor, qual que é o melhor treino, é com 1,5 ou com 3 minutos? Porque cada método vai exigir um intervalo de recuperação. Por exemplo, o FST7 ele é muito rígido em relação ao intervalo de recuperação, já o método B-Série não é tão rígido assim, entende? O Drop Série já não é tão rígido assim. Então, depende do método de treino que vai
dirigir esses intervalos de recuperação. Controle de carga, né, que eu já falei para vocês. Quais estratégias de periodização, que a gente vai conversar aqui no curso hoje. Obviamente que terão alunos, né, que estarão mais próximos de micros mais próximos de algum metro, ou terão mais empatia com um determinado método e menos empatia com outro método de treinamento. Isso você vai levar em consideração também. Né? Alguns exercícios, galera, são inviáveis para você poder construir, aplicar alguns métodos. Por exemplo, né, se eu pegar um método de volume alemão, e eu gosto bastante de falar sobre ele, eu pegar um método cluster, por exemplo, é um método muito difícil para você trabalhar com exercícios monoarticulares. Grande parte dos métodos de treinamento que eu trouxe para vocês hoje, a gente realizou com exercícios multiarticulares. Por quê? Porque métodos, vamos partir do entendimento que métodos são alternativas que nós temos para aumentar a sobrecarga geral do treinamento. E se eu aumento a sobrecarga geral do treinamento, o índice de fadiga ou a fadiga instaurada ela é relativamente maior. E se a fadiga é maior e eu tenho um exercício multiarticular, a cadeia mecânica de realização do exercício favorece que mesmo em fadiga eu consiga realizá-lo. Diferentemente de um exercício monoarticular, como é que você vai treinar, por exemplo, elevação lateral com o músculo fadigado? Muitas vezes você não consegue nem fazer um único movimento. É a mesma coisa que eu falar assim: galera, vamos treinar força máxima, beleza? Beleza, professor, vamos treinar força máxima valendo e tal coisa e tal. Aí eu te coloco para treinar força máxima no exercício de elevação frontal. Cara, se tem um exercício que muitas vezes não dá para treinar força máxima, elevação frontal. É a mesma coisa que eu treinar sozinho, rosca bíceps, e quiser treinar na faixa de repetições máximas, né? De 2 repetições máximas, talvez não seja viável. Porque a alavanca de movimento não permite que você faça, né, uma repetição máxima tirando o peso do ponto zero, do peso morto. Então, a gente tem que tomar cuidado, né, bastante cuidado com essa seleção de exercícios que nós aplicaremos o método. Os métodos não foram feitos para serem aplicados indiscriminadamente. O problema é, hoje, todo mundo assiste um stories em Instagram, né, e já acha que virou perito em metro, em sistema, em musculação, em seja lá o que for. Né? E os métodos acabaram se popularizando demais. Se você pegar, por exemplo, o ponto zero, que é um método que foi, já acaba sendo bem falado aí pelo Sardinha, que é um grande fisiculturista, tem toda a minha admiração. Mas o ponto zero, se você parar para pensar no pressuposto fisiológico do ponto zero, é um momento, né, quando você desce a barra aqui, então vamos supor que você está treinando, que você desce a barra e você mantém a barra no ponto zero, a primeira coisa que você faz é aliviar a energia elástica. E quando você perde energia elástica, você obrigatoriamente precisa fazer mais força para fazer a parte concêntrica de novo. Então você faz a excêntrica, alivia, faz o ponto zero, mantém a barra parada, dissipa energia elástica e depois você faz a parte concêntrica sem a contribuição da energia elástica. Agora, olha só que interessante, é o mesmo pressuposto se eu parar para pensar que a galera das cidades praianas, tem gente da Praia Grande, Bertioga, Rio de Janeiro e tudo mais aqui, pessoa que corre na areia. Quando você corre na areia, o tempo de contato do pé com o solo é maior, né? E, portanto, você dissipa energia elástica, você precisa fazer mais força. Então, correr na areia é um excelente meio de recuperação específica, mas é um péssimo meio de desenvolvimento da potência. Agora, o ponto zero ele pode ser um excelente meio para eu favorecer a força da parte concêntrica, mas ele é péssimo para eu fazer essa transição. Transição essa que, se eu tiver um aluno, por exemplo, que queira se aventurar no mundo do powerlifting, seria extremamente necessário. E aí a gente começa a entender que o entendimento, né, o quão importante é que eu tenha noções de todas as modalidades envolventes na força, o powerlifting, o strongman, o levantamento de peso olímpico, porque todas elas,
por mais que sejam modalidades esportivas resumidas nelas mesmas, trazem para a gente conhecimentos extremamente aplicados para que a gente possa discutir na prática. Beleza? Muito bem! Só que, galera, quando a gente fala de método de treino, eu queria começar, daqui a pouco a gente vai para a prática, mas eu queria começar a falar desses métodos por uma questão de conceito, tá? Porque tem muita gente que confunde método com sistema. Vocês sabem a diferença entre métodos e sistemas de montagem? Beleza, então olha só, galera. Né? Existe uma diferença. Por exemplo, quando eu pego a ordem dos exercícios da sessão, então eu falo assim, olha, eu vou treinar com desenvolvimento frontal, lateral, vou treinar com adução horizontal de ombro, que é o movimento do supino, vou treinar com abdução horizontal de ombro, que é o movimento do crucifixo invertido, e vou trabalhar com rotação de ombro e o manguito rotador, tá? Então eu estou trabalhando todos esses exercícios em sequência. Isso configura um sistema de montagem, que é chamado localizado por articulação completo. Ou seja, eu exploro todas as movimentações daquela articulação. Então, flexão, extensão, adução horizontal, abdução horizontal, abdução propriamente dito, rotação e também adução. Então essas são as movimentações que eu faço do ombro. Então isso é um sistema de montagem. E eu tenho vários sistemas de montagem que eu posso apresentar para vocês, né? Então eu tenho lá alternado por segmento tradicional, alternado por segmento parcial, alternado por segmento tradicional direcionado, alternado por segmento parcial direcionado, localizado por articulação agonista-antagonista, associado por articulação adjacente, localizado por articulação completa, direcionado por grupamento e métodos de maior volume. Né? Professor, qual que é a referência dessa divisão que você fez iniciantes, intermediários e avançados? É Polito 2021. Essa divisão foi eu quem fiz, baseado na minha experiência prática com a modalidade. Beleza? E também com a minha experiência teórica. Então, foi eu quem desenhei. Por quê, galera? Porque se eu pegar um livro de musculação, um livro de fisiologia, um livro de periodização, um livro de treinamento, muitas vezes eles falam o quê? Mas eles não falam como. Né? Eu costumo dizer, os alunos falam assim, mas não existe receita de bolo. Não existe receita de bolo, mas existe protocolo, cara. E o protocolo facilita o nosso trabalho. O problema é que tem muito profissional de educação física que chega na pós-graduação, por exemplo, na graduação, e fala, professor, mas o que eu faço? Aí o professor entende que o aluno está pedindo receita. Ele não está pedindo receita, ele está pedindo protocolo. Né? Na medicina tem protocolo, na nutrição tem protocolo, na fisioterapia tem protocolo, né? Na enfermagem tem protocolo, na educação física tem que ter protocolo também. Na educação física tem que ter protocolo e não tem problema nenhum com isso. Então eu desenvolvi esse sistema onde tem iniciantes, intermediários e avançados. Você pode aplicar? Pode. Eu apliquei a minha vida inteira e deu certo. Qual que é a referência? Sou eu, cara. Não está em livro. Porque nem tudo está nos livros. Essa é a diferença que a gente tem entre informação e conhecimento. Informação é aquilo que eu te passo, conhecimento é aquilo que você ressignifica daquilo que eu te passei. E isso é dependente da sua experiência. Então, o sistema de montagem está relacionado com a escolha e a ordem dos exercícios. E aí você fala assim, legal, professor, esse é o sistema de montagem. E o que é um método de treinamento? Método de treinamento, galera, a disposição, anota aí, anota no seu caderno, método de treinamento é a disposição dos exercícios ao longo da sessão, envolvendo manipulação de carga e a manipulação de diferentes variáveis, como por exemplo, a ênfase em um determinado tipo de ação muscular. Então isso é método de treinamento. Então existe uma diferença entre método de treinamento e sistemas de montagem.
Enquanto a gente tem isso como sistemas de montagem, a gente tem vários métodos de treinamento. Você tem bissérie, trissérie, supersérie, agrupado, combinado, treino de volume alemão, FST7, cluster, drop série, piramidal, método Oxford, peso crescente, peso decrescente, pirâmide truncada, super lentes, sarcoplasma stimulating training e as suas variações, repetições forçadas, repetições parciais. Você tem método roubada, método excêntrico, você tem uma série de métodos que são métodos de treinamento de força aí no caso, beleza? Então existe uma diferença conceitual. Os métodos, de uma maneira geral, eles podem ser classificados em dois tipos. Já coloca aí. Métodos de passagens e métodos de séries múltiplas. Métodos de passagens e métodos de séries múltiplas, beleza? Métodos de passagens e métodos de séries múltiplas. O que seria método de passagem? Método de passagem é quando você tem vários exercícios sem intervalo de recuperação entre eles. Por exemplo, bissérie é um método de passagem. Então, quando as pessoas perguntam assim para mim, professor, qual que é a grande diferença? Quantas séries eu conto no bissérie? Eu conto uma ou duas séries? Eu falo, você não conta nenhuma nem duas, porque ele não é um método seriado, ele é um método de passagem. Portanto, a cada dois exercícios que você realiza, você não tem uma série, porque ele não é um método de séries. Ele é um método de passagem, portanto, você tem uma passagem. É que nem circuito. Se eu tiver um circuito de 10 exercícios, na primeira passagem eu conto 10 séries? Não, eu vou contar o quê? Uma passagem. E aí a gente começa a entender a importância de um conceito bem estabelecido dentro da educação física. Já por outro lado, a gente tem um método de séries múltiplas. E o que é método de séries múltiplas? São métodos, né, onde a gente tem ali várias séries, como o próprio nome diz. Então, por exemplo, se eu pegar o GBT é método de séries múltiplas, se eu pegar o treinamento tradicional é séries múltiplas, o piramidal é séries múltiplas e assim por diante. Então a gente tem métodos de séries múltiplas e a gente tem métodos de passagens, beleza?